Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de padrões de projeto. Neste vídeo a gente vai ver um padrão razoavelmente simples. A gente vai começar a ver agora os padrões que utilizam bastante o conceito de herança da programação orientada a objetos. O padrão que a gente vai ver é o Null Object, mas antes da gente ir para ele, trouxe aqui para vocês então essa frase de Bertrand Meyer, né? As entidades de software elas devem ser abertas à extensão, mas fechadas à modificação. O que ele está querendo dizer com isso? Que para as nossas classes que a gente vai ter no nosso software, elas devem poder ser estendidas. A gente pode criar outras classes que vão fazer extensões dela, vão fazer modificações, vão utilizar o que elas já têm, né, e adicionar novas funcionalidades, mudar o comportamento, mas fechadas à modificação. Então o outro programador não vai poder alterar como elas funcionam, justamente para a gente buscar ao máximo manter uma coesão. Se aquele programador escreveu aquela classe, ele sabe como ela funciona e ele fica responsável por ela. Né? Se a gente for alterar ela de forma indiscriminada, a chance da gente adicionar um erro no nosso projeto é grande. Dito isso, vamos ao padrão NuObject. O padrão NuObject a gente vai utilizar sempre que o nosso código ele depende de um recurso que, se ele não estiver disponível, aconteceria que nós encheríamos o nosso código-fonte de ifs. Então, por exemplo, vou buscar uma informação, essa informação ela vai estar representada, estruturada em um objeto, e aí se eu não tiver essa informação, eu começo a colocar vários ifs ou até mesmo try-catches no meu código. Ah, se eu tenho esse objeto, eu faço isso, senão daí eu tenho que fazer outra coisa. Depois um pouquinho, se eu tenho aquele objeto, eu faço isso, senão eu tenho que fazer outra coisa. E aí o nosso código ele fica bastante poluído, cheio de ifs de verificação. Então a gente vai ver um padrão aqui que em determinadas situações vai nos ajudar a evitar que a gente faça este monte de ifs, tá bom? Então vamos lá. Eu já importei aqui no Eclipse o padrão NuObject, que está lá no GitHub, como eu mostrei para vocês no último vídeo, e vamos dar uma olhada aqui juntos no projeto. A primeira coisa, deixa eu ver aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de nós entendermos se nós olharmos a árvore aqui do que começa em Abstract Customer. Então a gente tem o cliente abstrato e aí a gente vai ter dois filhos deste cliente abstrato, o Null Customer e o Real Customer. Então a gente tem o cliente real, né, o cliente concreto, e o cliente nulo. No cliente abstrato, a gente tem então uma classe abstrata, né? Então a gente não pode criar objetos desta classe. Essa classe abstrata, ela tem um atributo chamado name, nome do cliente, e ele é do tipo protected. Sendo assim, classes que estendem esta classe abstrata ou que estão no mesmo pacote dessa classe abstrata podem alterar esse atributo name sem precisar utilizar um método setter. Outras classes não, é como se fosse privado. E aí a gente tem o método público, também abstrato, ou seja, ele não foi implementado aqui, ele precisa ser implementado pelas classes filhas, chamado getName, é o getter, só que abstrato. Então as classes filhas obrigatoriamente precisarão implementar este método. Tá? Lembrem disso, lembrem lá a definição do método abstrato. É um método que não tem implementação, e sendo assim, todo mundo que estende essa classe precisa implementá-lo. A gente só pode ter um método abstrato numa classe abstrata. Não faria sentido a gente ter uma classe concreta que a gente pode criar um objeto e ela possuir um método abstrato. Não, porque se a gente fosse chamar em tempo de execução esse método, ele está abstrato, ele ainda não foi implementado. Então não faria sentido, a gente só pode ter isso aqui, esse método abstrato numa classe abstrata. É uma maneira da gente dizer que as nossas classes filhas
obrigatoriamente precisam implementar um método chamado getName, tá certo? De certa forma é parecida com o que a gente consegue fazer com interfaces, mas aqui é utilizado em um outro contexto, né? Dentro da classe abstrata. A gente poderia ter métodos aqui implementados também e alguns abstratos, então a gente deixa só uma parte da implementação para as classes filhas. Lá na interface não, né? Todos os métodos que a gente coloca, as classes que implementam aquela interface precisam implementar aqueles métodos. E aí vamos ver primeiro aqui o cliente real, o cliente concreto. Então a gente tem um método construtor que recebe uma string nome. Obviamente o cliente concreto estende o cliente abstrato. Então ele recebe a string nome e faz a inicialização. Normalmente, como o name aqui no cliente abstrato é protected, a gente consegue fazer a inicialização direto aqui. E aí a gente fez o override, né? A gente fez a implementação efetivamente do getName. Então, como o getName era abstrato, a gente precisava implementar ele através aqui da sobrescrita e a gente simplesmente retorna o name, já que ele foi inicializado. Para criar um cliente concreto, a gente só tem uma possibilidade aqui de construtor, então a gente precisa passar o name, então a gente pode retornar aqui o name que foi passado no construtor. Seria o objeto padrãozinho, né, aqui, que a gente sempre fez aí na programação orientada a objetos. E aí o pulo do gato vai entrar no cliente nulo, que é aquele objeto que a gente vai utilizar para quando, por acaso, um recurso não estiver disponível. Né? Então o que a gente está fazendo aqui a gente não tem um construtor, é o caso de não ter esse objeto, não ter esse cliente, e a gente vai sobrescrever, já que a gente estende também a cliente abstrato, a gente vai sobrescrever o método getName, que é abstrato, mas a gente vai retornar aqui que o cliente específico não está disponível no banco de dados. Então, neste projeto, vai ser o seguinte caso: a gente vai estar fazendo consultas de clientes no banco de dados e, eventualmente, um cliente pode não estar disponível. Ao invés da gente retornar um null, né, alguma informação assim, a gente vai retornar um objeto do tipo cliente abstrato, mas que tem essa informação aqui no name, né, que nenhum cliente está disponível no banco de dados. E aí no projeto inteiro a gente trabalha com o cliente abstrato, com uma referência para cliente abstrato. Então aí é aquele conceito de polimorfismo, a gente vai trabalhar sempre com a referência para o cliente abstrato. Em determinado momento vai ser um cliente concreto, um cliente real. Em outros momentos vai ser um cliente nulo. Tá? E assim a gente evita no nosso código ficar colocando vários ifs, a gente já vai ver ali na main como que a gente faz isso. Antes de ir para a main, vamos dar uma olhada aqui no cliente DAO, Customer DAO. O DAO, para aqueles que nunca viram, seria o Data Access Object. Seria uma classe aqui no nosso projeto em que nós centralizaríamos o acesso aos dados, né, na maioria das vezes eles vão estar num banco de dados ou num servidor. Então a gente vai centralizar nessa classe, por exemplo, o acesso aos dados de clientes. Então Data Access Object é o objeto de acesso a dados, nesse caso aqui de cliente. Eu fiz aqui, né, no nosso projeto, a gente tem os nossos nomes escritos diretamente aqui. A gente não fez a conexão com o banco de dados nem nada, já que isso aqui é só para fins da gente entender o padrão, né? Fins didáticos. Então a gente tem um atributo do tipo vetor de string chamado names, que serão os nomes dos nossos clientes, Rob, Joe e Julie. E esse atributo ele é público, então qualquer um pode acessá-lo, ele é estático e ele é final. O que isso aqui significa? Ser estático significa que este vetor sempre existe, a gente não precisa criar um objeto da classe CustomerDAO para acessar este atributo. Normalmente a gente precisaria se não fosse estático, tá? A gente precisaria criar um CustomerDAO e aí a gente conseguiria acessar os names. Aqui não, a gente pode acessar diretamente. O mesmo vai valer para o método, a gente pode chamar esse método sem criar um objeto. Na verdade, sempre que a gente for criar classes do estilo DAO,
é comum que a gente crie atributos e métodos estáticos, porque a gente não quer ficar criando estes objetos, a gente vai simplesmente acessar diretamente esses atributos e métodos. De certa forma, a gente está fugindo aqui do que seria uma programação orientada a objetos mais corretinha, mas para alguns casos faz sentido. Tá? Essa classe de DAO, ela meio que serve como uma classe auxiliar. A gente está fazendo uma interface do nosso sistema com uma base de dados. Então ela serve como auxiliar para a gente recuperar esses dados. Certo? Então armazenamos aqui nesse vetor estes nomes de usuários. E aí a gente tem um método aqui, getCustomer, que a gente passa o nome do nosso cliente e vai retornar ele. Tá? Então a gente vai retornar, prestem muita atenção aqui, um abstract customer. Então a gente está retornando um cliente abstrato, a gente não está retornando na referência nem null customer, nem real customer. A gente está retornando lá a referência abstrata, porque a gente está trabalhando aqui fortemente com polimorfismo, com herança. Então, o que a gente está fazendo nesse método, né, num método real, a gente buscaria no banco de dados essa informação, criaria o objeto e retornaria. Aqui, a gente está percorrendo aquela lista e verificando se o nome que foi passado como parâmetro para esse método é igual a um dos nomes aqui desse nosso vetor de nomes. Inclusive, utilizando o método aqui da string equals ignore case. Então, a gente está verificando ali, ó, para todo nome, né, fazendo esse forzinho aqui int i e tal, a gente verifica se o nome daquela posição equals ignore case. Então a gente vai ver, independente de estar escrito em maiúsculo, em minúsculo, a gente vai ver se é igual ao que foi passado aqui como parâmetro. Se for igual, a gente vai retornar um objeto do tipo cliente real. E aí a gente passa o nome para o construtor. Então a gente retorna esse objeto lá real. Se a gente não encontrar, a gente vai terminar o for, não vai ter retornado, significa que o nome que foi passado como parâmetro não está aqui nessa lista, e aí depois a gente simplesmente retorna um cliente nulo. Então a gente não encontrou, se não encontrou, a gente retorna o cliente nulo, tá? Que é aquele que diz aqui que aquele cliente não está disponível no banco de dados. Ao invés de retornar simplesmente um null, né? E aí preste atenção também nessa forma aqui de escrever o código, né? É uma boa prática. De certa forma a gente pode dizer que é um padrão também. A gente quer recuperar um cliente, então a gente busca esse cliente e tenta retorná-lo. Se a gente não conseguir, a gente também não enche o nosso código aqui de if-else. Então a gente tenta uma condição de retorno aqui, que seria o cliente existir. Se a gente não chegar em nenhum resultado, o código vai continuar para cá e aí a gente retorna uma próxima condição. A gente sempre tem que ter uma condição de retorno, né? E a última, em geral, vai ser ali retornar um objeto nulo ou null mesmo, aí depende de como você quer fazer a implementação. E aí, para a gente entender o uso desse padrão, vamos vir aqui na main, aonde a gente já tem criado 4 clientes, né? Esses clientes eles foram criados, e aí prestem atenção também, utilizando uma referência para um cliente abstrato, então a gente está utilizando aqui o polimorfismo, já que esses objetos eles vão ser ou do tipo cliente real, real customer, ou do tipo cliente nulo, null customer. Tá? Então a gente buscou lá Rob, Bob, Julie e Laura. Se a gente vier aqui no Customer DAO, a gente vê que a gente tem o Rob, o Joe e a Julie. Então o Bob e a Laura não existem. Aqui embaixo eu imprimi os clientes, então simplesmente imprimi para cada uma dessas referências o nome deles. E aí vou rodar aqui o projeto. Aí está lá. Então a gente tem o Rob, o Bob não está disponível no banco de dados, a Julie está e a Laura não está disponível no banco de dados. Tá? Se a gente não estivesse utilizando o NullObject, o que a gente faria provavelmente seria algo assim. A gente retornaria aqui um return null, que é o que vocês devem estar fazendo aí na maioria dos projetos de vocês até agora. Aqui a main, prestem atenção. Então, né, a gente procurou aqui o cliente, não encontrou, retorna nulo. É o que vocês devem ter feito até agora. Aqui não muda nada, já que a gente está buscando e eventualmente a gente vai ter um cliente nulo. Se a gente simplesmente rodar aqui,
a gente tem lá um null pointer exception, porque quando a gente chegou aqui no customer2.getName, que seria o Bob, essa referência estava nula. Então, o objeto Bob não foi encontrado, a gente retornou nulo, e aí deu um null pointer exception. Para a gente corrigir isso, a gente faria uma dentre duas alternativas. Ou a gente faria aqui um if for diferente de nulo, na verdade, né? E aí a gente precisaria repetir isso aqui para todos eles, porque a gente não saberia quando é que cada um deles estaria ou não nulo. Tá? Assim funcionaria também aqui, mas obviamente o código aqui ficou mais poluído, tá? Então a gente só imprimiu aqui aqueles clientes que existem. Então retornando aqui a gente tem um código menos poluído. E aí uma outra alternativa seria a gente trabalhar com try-catch das exceções, que a gente precisaria bolar uma lógica ali, tá? Mas acho que já ficou claro, né, que o null object ajuda aí a gente manter o código mais limpo. Mas ainda pode surgir uma outra questão. Pô, professor, mas aí, tem que voltar aqui também. Ao invés de retornar null, a gente vai retornar o objeto nulo. Pô, mas aí a gente fica imprimindo agora esse not available aí em customer database e tal. E como que a gente poderia tratar isso? Aí, a gente tem algumas alternativas também. Então, isso vai depender muito do caso em que a gente está trabalhando. Se ter esse objeto nulo, em que a gente tem os mesmos atributos, mas eles iniciados de uma certa forma, vai ou não fazer diferença para a gente. A gente poderia utilizar isso aqui como resposta, né, mesmo para o cliente. Então, se ele fez a busca e não encontrou, vai aparecer lá no nome esse not available in customer database. Isso é um problema? Vai depender do nosso projeto, tá? Se eventualmente a gente precisa verificar se um cliente tal realmente existe, é difícil a gente escapar de um if, mas a gente poderia fazer o seguinte, né? Então, if, até para vocês conhecerem aqui essa funcionalidade. Ou melhor, vou deixar assim. Tá, então, o Java aqui e outras linguagens também orientadas a objetos, eles possuem funções para a gente verificar se um objeto é de uma determinada classe. Então a gente sabe que o cliente 2 aqui, a referência é do tipo cliente abstrato, mas no objeto concreto ele pode ser de outro tipo. Então a gente pode utilizar essa palavra reservada instance of para verificar se essa referência aponta para um objeto que é uma instância do tipo null customer. Então a gente está verificando se o objeto que está armazenado, que está sendo apontado por essa referência, é desse tipo. Se for, a gente imprime é nulo. Tá aqui. Tá certo? Então, esse foi o padrão null object, em que a gente pode utilizá-lo para evitar esses vários ifs que a gente faria para verificar se um objeto existe ou não. Então, ele vai ser útil em alguns casos, tá? Claro, sempre a gente vai analisar os casos em que a gente vai utilizar para fazer essa tarefa aí com parcimônia. Para fazer essa tarefa com parcimônia, não. Para desenvolver o nosso projeto com parcimônia, né? A gente vai analisar, a gente precisa conhecer os padrões, analisar a situação e aí sim desenvolver o projeto com parcimônia, aplicando os padrões aonde eles forem adequados. Tá bom, pessoal? Então é isso e valeu!